Em dezembro eu operei uma paciente aqui de cirurgia bariátrica, que eu tinha operado a mãe dela, essa é a minha primeira paciente. E ela veio por causa disso. Ela vai lá no doutor Gabriel fazer cirurgia. Ela é a minha primeira paciente, há 24 anos atrás. E aí, doutor Martinho? Como é que tá? Tudo bem? Podemos começar? Podemos? Sim, é só daqui pra cá, tá? Porque Vai ser difícil. pagamento. Tu tem que de vez em quando me avisar. Tá, sem problema. A gente vai se orientando. Ok, então, vamos começar? Já um pouquinho atrasado, né? Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. A nossa conversa é uma conversa que acontece todos os meses. O objetivo é esclarecer um pouquinho sobre como a cirurgia funciona, a importância do tratamento. O GECOM é um grupo então que já trabalha há 21 anos com cirurgia bariátrica. O meu nome é Gabriel, sou cirurgião bariátrico e trabalho então no GECOM há 21 anos já, fazendo esse trabalho então de preparação dos pacientes, de orientação e de acompanhamento dos pacientes de cirurgia bariátrica. E a nossa conversa hoje, o objetivo é
esclarecer algumas dúvidas, né, em relação ao tratamento, tanto de preparação como de acompanhamento pós-operatório dos pacientes. Inicialmente, o GECOM é um grupo certificado internacionalmente para cirurgia bariátrica. É uma certificação que já dura vários anos, com o objetivo de quê? De trazer para o nosso paciente mais segurança e mais capacidade de atendimento desses pacientes dentro das melhores normas de segurança e do que existe melhor em relação à cirurgia bariátrica no mundo inteiro. Em relação ao nosso assunto, então, o que eu gostaria de falar primeiro? A obesidade, o tratamento da obesidade visa o que basicamente? Visa nós tratarmos de doenças importantes, né? A obesidade é uma doença crônica, uma doença evolutiva, que com o passar do tempo ela vai trazendo outras doenças, tá? Essas doenças vão acarretar o quê? Uma diminuição da expectativa de vida, uma diminuição da qualidade de vida desses pacientes. Então, o tratamento da obesidade, ele foca basicamente... Não sei se quer apagar a luz ali. Aqui, ó. Então, o objetivo do tratamento da obesidade é basicamente, com o emagrecimento, os nossos pacientes melhorarem de qualidade de vida, né? E mais importante ainda, terem uma expectativa de vida, uma longevidade melhor. Uma vez que a obesidade, ela vai, a gente sabe que uma média, assim, né, ela tira em média 15 anos de vida das pessoas, né? Se a gente for ver a estatística da obesidade hoje. Então o objetivo é o quê? Fazer com que os pacientes melhorem em relação a ter uma qualidade de vida melhor, poder viver melhor e mais uma longevidade maior também. Aqui tem algumas doenças, que são as principais doenças que a obesidade traz, e a gente pode ver assim que muitas vezes as pessoas pensam em relação a infarto, derrame, são doenças que a origem dessas doenças muitas vezes estão lá na obesidade, né? Então a gente tem que tratar a obesidade para melhorar essas doenças. Tá. Pode passar mais uma Tá. Então, o nosso objetivo em relação ao tratamento... Em relação ao tratamento da obesidade, nosso objetivo é falar basicamente sobre a cirurgia, mas quando a gente fala em cirurgia, a gente tem que obrigatoriamente já ter passado por outros tratamentos. Ninguém vai pensar em cirurgia bariátrica sem ter feito algum tratamento clínico antes. Isso é uma condição básica para que a gente possa pensar então em cirurgia bariátrica. Pode passar de novo. Antes de entrar no assunto propriamente dito da cirurgia, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tratamento com o balão intragástrico. O balão, ele não é uma cirurgia, como está escrito ali em cima, ele é um tratamento clínico, certo? E o objetivo do tratamento com o balão é fazer com que esse paciente tenha, muitas vezes antes da cirurgia, ainda uma alternativa de tratamento clínico. Quando ainda não se pensa em cirurgia, o balão pode ser uma alternativa. A grande vantagem do balão é que ele é um tratamento clínico, não é uma cirurgia, é feito por endoscopia. E, apesar de ter essa grande vantagem de não precisar de uma cirurgia, ao final do tratamento, ele tem que ser retirado. E essa é a parte ruim do balão. O balão ele é colocado por endoscopia, retirado por endoscopia depois. É um tratamento que pode variar de 6 meses a 1 ano, que vai ajudar o paciente a ter uma reeducação alimentar e a perder peso. Então, em alguns casos, pode ser uma alternativa de tratamento clínico para o paciente. Tá? Em relação ao balão também, ele é um tratamento que, pelo fato de não ter uma agressividade muito grande, o resultado de emagrecimento também é bastante limitado. Então, muitas vezes a gente opta pelo tratamento do balão naqueles pacientes que não têm indicação de cirurgia ou que não querem uma cirurgia, pode ser uma alternativa também. E o balão intragástrico, normalmente, ele tem que ser feito dentro de uma estrutura também de cirurgia bariátrica. Um grupo que trabalha com a cirurgia bariátrica vai ser uma alternativa de tratamento. Certo?
certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o balão, né? O objetivo da gente hoje é, além da gente explicar como as coisas funcionam, é esclarecer as dúvidas, né? Então eu gostaria que se alguém tivesse alguma dúvida... Pode te interromper? Pode interromper. E ali também, se alguém tiver alguma dúvida, né? Assim, a gente vai avisando aqui. Tu pode avisar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai fazer os questionamentos também, né? Não, eu só perguntei se não dá para pode. te interromper durante a Eu palestra. tenho uma pergunta. Não é uma palestra, é uma conversa. Tá, beleza. Eu tenho uma pergunta. Diga. Existe uma porcentagem assim de quanto o balão Emagrece? Excelente pergunta, excelente pergunta. O balão, por se tratar de um tratamento clínico, ele é muito dependente da dedicação do paciente, né? Então vamos pensar num outro tratamento clínico, uma dieta exclusivamente, né? Tu vai conversar com o nutricionista para fazer uma dieta para emagrecer. Aí tu vai perguntar, mas quanto eu posso emagrecer com uma dieta? Quanto tu quiser, quanto tu conseguir, quanto tu te dedicares para conseguir o emagrecimento. E o balão é muito parecido com isso. Claro, ele tem uma vantagem muito grande. O balão ele vai ocupar um grande espaço dentro do estômago, fazendo que quando o paciente for se alimentar, a capacidade do estômago esteja reduzida. Então ele vai comer naturalmente menos pela presença do balão. Agora não adianta nada eu colocar o balão, chegar em casa e tomar Coca-Cola. Não vai emagrecer, né? Então, o balão ele é muito dependente da força de vontade e da dedicação do paciente. Então, quando o paciente me procura para fazer esse tipo de tratamento, a minha resposta é essa: olha, pode ter o resultado que tu quiser, dependendo da tua força de vontade. Então, dentro disso tudo, claro que você tem uma média. Estatisticamente, né, falando, a gente entende que o balão ele vai emagrecer em torno de 12 a 15 quilos. Eu ouvi dizer que o balão pode estourar. Pode. E o que acontece? O que acontece? Dentro do balão é colocado soro fisiológico pintado de azul, com azul de metileno, certo? Se o balão fura, o paciente faz xixi azul ou verde, né? Porque o azul misturado com a urina amarela fica verde. Então o que acontece? Normalmente ele perfura, são micro perfurações que vazam muito pouquinho. Então se o paciente avisa, olha doutor, fiz xixi verde, né? Então a gente tem que investigar para ver se esse balão murchou muito ou se ele murchou pouquinho. Algumas vezes ele murcha bem pouquinho e não vaza mais. Mantém o balão. Se ele murchou muito, tem que substituir o balão. Tem que trocar. Mas não dá nenhum problema assim maior. Pode dar um problema, por exemplo, se o paciente não avisar. Está fazendo xixi uma semana verde e não avisou o doutor. O balão pode murchar e pode ir embora no intestino. E aí pode até causar uma obstrução no intestino. É uma complicação que pode acontecer, não é comum, é raríssimo de acontecer. Pode trancar o intestino? Pode trancar. Ou pode também ser eliminado, né? Se ele murchou muito, ele vai ser eliminado. É de plástico? Ele é de silicone. Então, o balão pode emagrecer, em média, 12 a 15 quilos. Mas, por exemplo, a nossa experiência aqui com o balão, eu tenho um paciente que já emagreceu 30 quilos com o balão. Em compensação, nós temos pacientes que ganham peso com o balão também. Então, a gente tem os dois lados, né? Tem o extremo, né? Mas como é que vai ganhar peso com o balão? É muito simples, é só não fazer nada do que a gente combinou. Não fazer a dieta, não fazer o acompanhamento. Então, não é um milagre. Na verdade, se a gente está esperando algum milagre para emagrecer, desiste, porque isso não existe. Não tem dieta milagrosa, não tem balão milagroso, nem cirurgia milagrosa. A cirurgia, assim como o balão, eles funcionam muito bem, desde que os pacientes façam as coisas corretas, né? Mais alguma dúvida? Não? Eu penso assim, o pessoal diz assim, mas eu peguei leite condensado e fiquei tomando leite condensado e engordei tudo de novo. Tem uma amiga que botou o balão E tomava leite condensado. E ela disse, eu tenho um problema com a minha cabeça de novo. Exatamente. E dela, ela ficava com leite condensado. Exatamente. Aí foi o exemplo que eu dei antes da Coca-Cola. O leite condensado, pior ainda que a Coca-Cola, né? Então aí a gente vai começar a entender algumas coisas que são bem importantes, né? Doutora Nádia, por favor, o próximo. Acho que está voltando, não? Vai um pouquinho mais para frente. Pode passar. Aqui.
comentário que a senhora fez me dá a introdução para a gente começar a falar agora da parte mais importante do tratamento da obesidade. E não estou falando só da cirurgia, estou falando da obesidade como um todo. A senhora falou uma coisa muito importante. Aqui, ó, a cabeça, né? Olha quem é que está em primeiro lugar lá, não é por acaso, né? É, a parte da psicologia, né? Então, todo tratamento de obesidade, ele obrigatoriamente ele tem que envolver vários profissionais de várias áreas. E a parte emocional é muito importante, né? A área da psicologia é muito importante, a área da psiquiatria é muito importante. Não adianta eu querer fazer um tratamento num paciente se esse paciente não tem um nível de entendimento de que ele vai ter que mudar, né? Então a gente começa a entender que o milagre é que ele não existe mesmo. O que existe? Existe um tratamento que, para um paciente bem preparado, bem orientado, ele vai ter um bom resultado. E aí a gente vai entender que tem dois momentos bem importantes no tratamento do paciente obeso. O pré-operatório e o pós-operatório. São dois momentos bem importantes, onde vários profissionais dentro da nossa equipe vão trabalhar. Num primeiro momento, preparando esse paciente e dando as informações para que ele entenda que a cirurgia é algo que vai ter que ser trabalhado de forma correta para que ele tenha um bom resultado. E depois, caso esse paciente venha fazer o tratamento, que ele tem que seguir as orientações. E aí, por exemplo, não pode tomar lá leite condensado no canudinho, não vai funcionar. Não existe tratamento que funciona com um paciente desse. Então, talvez esse paciente, lá no começo, tenha que ser, olha, acho que não é uma boa ideia a gente partir para uma cirurgia ou para um balão, né, no momento que a cabeça não está bem preparada. Então, os nossos pacientes todos vão ter um bom preparo pré-operatório para que se decida, então, se o melhor tratamento é um balão ou é uma cirurgia e, mais importante ainda, o acompanhamento pós-operatório. E aí a gente vai entender que a cirurgia bariátrica é diferente de operar um apendicite, por exemplo. A apendicite tem que ir no hospital e operar, não tem outra alternativa. A obesidade não. A obesidade vai ser, a cirurgia vai ser uma alternativa para um paciente certo. Aquele paciente vai ter que ser bem preparado para a cirurgia. Aí nós teremos um bom resultado, né? Quantas vezes a gente escuta, o meu vizinho lá operou e reganhou peso de novo, engordou de novo. Pode acontecer, se tiver um comportamento ruim, não vai funcionar a cirurgia. Então a gente tem que trabalhar muito bem esse paciente nesses dois momentos para que ele entenda que tem que mudar. Se não mudar, não vai funcionar. Sobre essa questão psicológica, pelo menos para mim, assim, pode existir casos em que a pessoa engorda por alguma doença ou por alguma coisa que aconteceu na vida, algum trauma, alguma coisa assim, mas para mim, a maioria das pessoas, pelo menos que eu vejo, são hábitos que as pessoas gostam. Então, talvez uma das maiores dificuldades é tu saber que tu vai ter que abrir mão de algumas coisas que tu gosta. E isso não é fácil, abrir mão de coisas que tu gosta. Claro que tem um benefício. Tudo que tu abre mão de uma coisa, aliás, tudo que tu escolhe, tu abre mão de outra coisa, né? Mas essa parte, assim, mas aí eu não vou mais poder comer tal coisa. Ou pelo menos na frequência, na quantidade que tu comia e tal. Claro que depois, se tu vê os benefícios, tu vê que vale a pena. Mas a dificuldade, eu pelo menos acho que está justamente aí. Porque é na escolha. Né? Por isso que tem que trabalhar a cabeça do paciente. Não, Você deve quer fazer o comentário? Eu complementar o que ele disse. A questão do benefício que vai ajudar é que a recompensa é a longo prazo. Assim, tu começa a sentir no começo, mas assim, uma coisa perceptiva mesmo, começa a sentir a diferença de estar bem mais magro, ter mais disposição física, é algo que demora e tem todo aquele período de mais retraído em casa, vai ter que fazer determinados exercícios, uma rotina que é chata, né, diga-se passagem, porque está em tratamento, e a nega maluca, a Marta Rocha, não sei o que, o choripã do Rosário, esquece. Na verdade, o que acontece? Acho que é bem importante. Mas porque uma é a gratificação imediata e a recompensa, claro que vai sentir no começo, mas algo significativo é postergado. E a recompensa é imediata, entendeu? Eu acho que tem essa variável. Com certeza. Mas o que acontece assim, em relação
a esse assunto que vocês estão comentando. A cirurgia, ela não é feita para a pessoa não comer, eu acho que isso é bem importante. Né? A cirurgia é para a pessoa se reeducar. Então, a cirurgia, teoricamente, ela vai permitir que o paciente coma qualquer tipo de alimento, na quantidade correta, na hora certa. Isso tem que ser ensinado. Né? E o objetivo do acompanhamento é exatamente para isso, para que o paciente tenha essa noção de que tem que ter uma regra. Tu foste muito objetivo e correto nos teus comentários em relação a escolhas, né? E a nossa vida, se for pensar, ela é feita de escolhas, né? Quando a gente escolhe, por exemplo, se vai casar ou se vai ter filho, tu tem que abrir mão de algumas coisas para ter uma vida diferente. E a cirurgia bariátrica é a mesma coisa. Tu tem hoje uma situação de doença importante e que para tu melhorar, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Mas ali na frente, o benefício vai compensar talvez isso. Só que, para esse paciente ir para esse caminho, mais uma vez lá, né? Tem que trabalhar muito bem o emocional para que a pessoa realmente se dê conta que tem que mudar. E senão, não tem milagre. Pode falar. Uma coisa que é fundamental, que é mais imediata, que auxilia muito o paciente, é um dos efeitos da cirurgia, que é a saciedade precoce. Então, a saciedade que é propiciada pela cirurgia, ela vai segurar esse impulso por aquilo que o paciente mais gosta, mais tem desejo. Então, no começo, principalmente no primeiro ano de cirurgia, a saciedade precoce é uma coisa que auxilia muito o paciente. Deixa o paciente tranquilo para que ele consiga implementar tudo aquilo que ele queria antes de fazer a cirurgia e não conseguia. Seguia a porção, o alimento, o horário que a nutricionista orientava, que ele não conseguia, porque o impulso era muito forte. Então, a saciedade precoce, propiciada pela cirurgia, principalmente no primeiro, no segundo ano, torna que o paciente consiga segurar esse impulso que antes é muito forte. Então, esse é um benefício que é imediato, que o paciente sai do hospital já sentindo, com esse benefício. Um outro benefício que eu acho, que obviamente não fiz cirurgia, mas pegando no gancho que ele falou, às vezes pelo menos eu já fiz vários regimes e coisa e tal, e às vezes realmente é muito longo, e a cirurgia, pelo menos pelo que eu já li e coisa e tal, abrevia isso, então te força e o resultado é mais objetivo. E aí o benefício vindo um pouco mais rápido, claro que não é imediato, mas vindo um pouco mais rápido, dá muito mais estímulo. Muito mais estímulo. Pegando o gancho da doutora Nádia, eu acho que a gente pode agora começar a entender um pouquinho dentro das cirurgias o que existe à disposição hoje de técnicas e começar a entender um pouquinho mais, porque o pessoal tem muita curiosidade, mas como é que funciona a cirurgia, né? Eu acho que isso é bem importante. Vamos andar um pouquinho ali, Nádia, por favor. Vamos direto. Rapidamente, né, os procedimentos cirúrgicos que a gente utiliza, eles são procedimentos que são regulamentados e são autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Nós não vamos fazer cirurgias que não constam dentro do que é regulamentado no Brasil, né? Então, basicamente aqui, as cirurgias que podem ser feitas no Brasil, dessas cirurgias aqui, basicamente duas se faz hoje, que é o sleeve e o Fábio Capella. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor cada uma delas. Aqui, para a gente entender a anatomia do aparelho digestivo rapidamente, né? Nós temos o esôfago, o estômago e o intestino. Tá? Todas as cirurgias de obesidade, elas vão, de alguma forma, alterar a anatomia normal, certo? Óbvio que o que seria o ideal, né? Que ninguém precisasse de cirurgia, que todo mundo conseguisse, com tratamento clínico, ter o seu emagrecimento. Uma vez que o paciente não conseguiu o seu resultado, a cirurgia pode ser uma alternativa dentro de algumas modificações que se faz no aparelho digestivo. A primeira cirurgia que existe à disposição, a primeira e mais simples, ela chama gastrectomia vertical, ou o nome em inglês, que já todo mundo no Brasil conhece como sleeve, é uma cirurgia em que se faz uma redução de estômago, e nesse caso, a redução é feita a partir daqui até na parte mais superior do estômago, certo? Fazendo com que, então, se corte daqui até lá em cima, e essa parte lateral do estômago, ela é removida, certo? Então, nessa técnica, basicamente se faz uma redução do tamanho do estômago. Chama cirurgia de sleeve ou gastrectomia vertical.
É uma cirurgia que foi regulamentada no Brasil em 2010, portanto é uma cirurgia bastante recente, não é uma cirurgia que ainda se tem muito tempo de experiência, mas é uma cirurgia que vem ocupando um espaço a nível mundial bastante importante, certo? E que tem tido resultados bastante aceitáveis dentro do tratamento da obesidade. Qual é a grande vantagem dessa técnica? É uma técnica que nós não precisamos fazer nenhuma emenda. Se faz apenas, então, uma ressecção do estômago e aquela parte lateral, ela é removida, ela obrigatoriamente tem que ser retirada do interior do abdômen. Então fica uma cirurgia em que o estômago vai ficar menor, mas ele fica fino e comprido, certo? Por que o paciente vai emagrecer nessa cirurgia? Porque ele vai comer menos, aquela ideia, né? Comer uma quantidade menor de alimento. E o que a doutora Nádia estava comentando antes, a saciedade precoce. O que significa isso? Quando esse estômago pequenininho encher, ele vai avisar o cérebro que ele está cheio. E óbvio que nesse estômago menor, cabe menos alimento. Então, eu vou comer menos alimento para desencadear um sistema de saciedade, certo? Tem tipo uma relação com o balão, então. Mais ou menos. Parecido. Tá? Só que o balão, o que acontece? O balão, o estômago, ele está no seu tamanho normal ainda. Então ele acomoda uma quantidade maior de alimento. Aqui não. Aqui o estômago está pequeno. Ele não tem uma capacidade de expansão como o estômago normal. O nosso estômago normal, ele se adapta muito bem a volumes, né? Então, o balão tem mais ou menos essa característica. O mecanismo é parecido, mas... Parecido, mas não tão potente como esse mecanismo aqui. Tá? Vamos evoluir para outra técnica, para depois a gente comentar as duas, né? E poder entender um pouquinho mais sobre o mecanismo de emagrecimento. Volta um pouquinho, né? Então, lembrando da anatomia, né? A outra técnica começava a cortar aqui até lá em cima. Na técnica do bypass gástrico, ou cirurgia de fato capela, essa técnica é uma técnica que foi a técnica que popularizou a cirurgia bariátrica no mundo inteiro. É uma técnica da década de 80 ainda. É ainda a cirurgia mais realizada no mundo inteiro para obesidade. E ela tem como característica uma redução mais importante. A gente reduz o estômago nessa parte e fica com um estômago menor, pequenininho. Então, diferente daquela outra cirurgia, a redução do estômago ela é mais expressiva. O estômago fica bem menor do que na outra técnica, certo? Nessa técnica, diferente da técnica anterior, a parte que sobra do estômago, ela não é removida, ela continua lá dentro, certo? Depois a gente vai entender um pouquinho melhor por quê. O alimento vem pelo esôfago, cai no estômago, novo, pequenininho, e ele precisa ir adiante. Para ir adiante, a gente faz uma pontezinha, faz um desvio com o intestino, certo? Então essa técnica, ela mexe no estômago, diminuindo, e faz um desvio para que o alimento vá adiante. É a técnica chamada de bypass gástrico, né? Bypass é um nome em inglês que significa desvio, então seria um desvio do estômago. E nessa técnica, o mecanismo de emagrecimento é muito parecido ao anterior. Eu vou emagrecer porque eu vou comer menos. E esse é o principal mecanismo de emagrecimento. Quando o estômago novo, pequenininho, esse aqui encher, ele vai avisar o cérebro que ele está cheio. Então a sensação de saciedade, voltando novamente no que a doutora Nádia falou lá, vai ser muito precoce. Eu vou comer menos, eu vou conseguir comer aquela porção menor de alimento, mas vou ficar satisfeito. Coisa que hoje não acontece. Hoje a gente tende a comer pouco e continua com fome. Né? Então isso dificulta muito o emagrecimento. Alguém ia perguntar alguma coisa, não? Só um comentário aqui. Eu imagino que sem fazer cirurgia, tentar comer o que comeria com esse estômago, tu morre de fome. É difícil. Senão seria fácil, né? Não vai morrer de fome. Mas eu estou dizendo que vai sentir muita fome Muita se fome. tiver um estômago normal e comer só aquele tantinho. Mostra a anatomia normal de novo, Nádia, por favor. Vamos evoluir um pouquinho no entendimento da cirurgia. Antes da cirurgia, nós temos o estômago grande, certo?
aí a dieta é essa de comer menos, o que acontece? A gente come uma porção menor de alimento, essa porção menor não vai ser suficiente para acionar o mecanismo de saciedade, certo? Então a gente vai comer pouco alimento, mas não vai ficar satisfeito. E vai acontecer um efeito de ter mais fome, por quê? Nessa parte aqui do estômago, nessa parte de cima aqui, é produzida uma enzima chamada grelina, que é a enzima da fome. É a enzima que nos manda comer, certo? Por exemplo, nessa hora, né, tá todo mundo com fome, a nossa grelina está avisando lá que a gente precisa comer, e a gente chega em casa e vai comer até ficar satisfeito. Se eu comer menos do que isso, ela vai continuar me avisando que eu tenho que comer mais. Então as dietas, elas são muito difíceis exatamente por isso. Porque o nosso cérebro não quer que a gente emagreça, quer que a gente continue com aquele peso lá que o cérebro imagina estar bom, né? Então, as dietas, elas vão ter uma dificuldade muito grande por isso. O que vai acontecer depois da cirurgia? Vamos voltar lá para o bypass gástrico para a gente entender em relação ao mecanismo de emagrecimento. O principal mecanismo de emagrecimento a gente já viu. Eu vou comer uma porção menor, vou ficar satisfeito. O que vai acontecer com a enzima da fome? O alimento não vai mais passar nessa parte do estômago, aonde é produzida a grelina. Em consequência disso, a enzima da fome para de ser produzida. E esse é o principal efeito metabólico da cirurgia. É a não produção da grelina, a não produção da enzima da fome. Então, o que a cirurgia faz? Na verdade, ela engana o cérebro, né? Por quê? No primeiro momento, eu vou comer uma quantidade menor de alimento, o estômago pequenininho vai informar a saciedade e o grande vai estar vazio. Só que o nosso cérebro não vai identificar que esse grandão está vazio. Ele vai apenas identificar que o pequenininho encheu. Então aquele medo que as pessoas têm, vou fazer a cirurgia, vou chegar em casa de noite com fome e não vou poder comer. Não, vai poder comer sim, qualquer tipo de alimento. Só que vai comer pouquinho. E aí sim vai ficar satisfeito pela saciedade precoce. E como a grelina vai estar diminuída a produção, não vai ter aquele estímulo forte de buscar o alimento, de continuar com fome, porque comeu pouquinho. Então o bypass gástrico, ela tem um efeito muito importante do ponto de vista metabólico, sim, e tem um efeito muito importante na questão da restrição. Eu vou comer menos, sim. E o restante que fica ali? Do estômago e do intestino? Que sobra. Ótima pergunta. Vamos evoluir um pouquinho o desenho, então. Isso. Vamos passar adiante um pouquinho. A gente vai começar a entender que aqui está o estômago velho grandão, né? E lá em cima o pequenininho. O pequenininho está aqui, ó, certo? Quando a gente faz a redução do estômago, a gente não corta nenhuma veinha e nenhum nervinho do estômago velho. Então o que a cirurgia faz, na verdade? Ela engana o cérebro. O cérebro não sabe que eu cortei o estômago. Então o cérebro continua mandando informação para esse estômago aqui produzir suco gástrico, enzima digestiva, todas aquelas enzimas que vão ser usadas na digestão dos alimentos. Certo? Então, vai ter uma função importante? Vai. E outra função importante do estômago velho, essa cirurgia, nesse modelo como está, ela é reversível. O que significa isso? Significa que, se ao longo da minha vida eu tiver algum problema de saúde, eu tiver algum problema até, de repente, emocional em relação à cirurgia, eu posso optar por voltar à minha anatomia como era antes. É só voltar. Por quê? Porque está tudo íntegro. É simples. Não que o procedimento seja simples, mas é viável a transformar na anatomia saudável e original, entre aspas, digamos assim. Então, isso é uma grande vantagem dessa técnica. Quando comparado com a técnica anterior, mostra o sleeve para nós, Nádia, por favor. Na técnica do sleeve, uma das desvantagens é essa. É uma técnica que eu não posso voltar atrás. Por quê? Porque essa parte do estômago foi jogada fora. E aquela parte ela representa mais ou menos 70% do estômago original, digamos assim. Então é uma cirurgia mais simples, porém irreversível. Certo? Então já consegue começar a comparar as duas, né? Nessa técnica, eu não comentei antes, mas nessa técnica também existe a não produção da enzima da fome. Então ela ajuda muito também a emagrecer por isso. E aí, tu perguntaste do balão, se é parecido, né? Qual é o problema do balão? O balão não tira a grelina. A grelina continua sendo produzida.
Então o paciente vai ter o estímulo para comer. Então o balão ele vai te ajudar naquela sensação de, vamos dizer, estar estufado, só Exatamente. que a fome Tu vai ter. ainda vai ter. E os remédios para emagrecer, eles mexem na grelina ou no cérebro? Eles mexem no cérebro. Né? Na verdade, a grelina foi uma enzima que foi descoberta não faz muitos anos, ela foi descoberta em 2004. Então, se faz, hoje, a maioria dos estudos está tentando entender melhor isso e tentar descobrir algum remédio que tenha o efeito contrário da grelina, digamos. Aí seria um remédio muito potente. Mas hoje os remédios que existem à disposição, eles agem basicamente no cérebro, né? Ou agem aumentando a produção de alguns hormônios que não trazem o mesmo efeito da cirurgia. Não existe nada comparável à cirurgia, né? Todos os tratamentos clínicos, a gente não tem como comparar a cirurgia, muito superior em relação ao resultado do emagrecimento. Assim como o balão. O balão emagrece em média lá 12, 15 quilos, né? O mesmo paciente, se fizer a cirurgia, ele vai emagrecer 30, 40 quilos. Fora que, eu não sei dos medicamentos de hoje, mas eu já usei medicamento há mais tempo atrás e os efeitos colaterais eram muito bons. Na verdade, tudo tem efeito colateral, né? A cirurgia também tem alguns efeitos colaterais, mas tudo isso tem que sempre pesar na balança lá, assim, que é o risco e benefício dos pacientes, né? Doutor, só uma pergunta. Mas se fala, né, desse tipo aí, ele pode aumentar de tamanho, né? Ele pode dilatar. Ele pode, é mais fácil de dilatar um pouquinho. E esse é o lado também ruim desse tipo de procedimento. É uma cirurgia que ela vai perder menos peso do que a outra técnica, né? E o que está se vendo hoje? Que ela é mais fácil de reganhar peso, né? Mas, como eu falei, cada uma tem os seus prós e os seus contras, né? Gabriel, sim. Já falou isso antes, mas na live eles não pegaram. Eles perguntaram qual é a média de perda de peso. Eu acho que é uma. Com a cirurgia? Com a cirurgia. Ah, não, essa com balão, com balão. Com o balão? Isso. A média de perda de peso com balão é em torno de 12 a 15 quilos mais ou menos. Na cirurgia, é uma pergunta interessante também, né? A cirurgia, ela vai nos ajudar a perder em média 80% do excesso de peso. Em média, 80% do excesso de peso, certo? O que significa isso? Significa que, mesmo fazendo a cirurgia, né, muitos pacientes ainda vão ter um pouquinho de excesso de peso. Isso mostra que como é difícil tratar a obesidade. Que mesmo com a cirurgia, os pacientes algumas vezes ainda vão ter um excesso ainda um pouquinho de peso. Mas, se o paciente emagrecer 70% ou 80% do excesso de peso, a qualidade de vida e a melhora em relação às doenças associadas é fantástico, né? A maioria das doenças vão, se não desaparecer, melhorar muito, né? Por quê? Porque é um emagrecimento expressivo. E o objetivo da cirurgia não é deixar ninguém, não é deixar as mulheres Miss Brasil, né? O objetivo é trazer saúde, né, para os pacientes. E quando a gente fala em saúde, um efeito da cirurgia colateral, mas um efeito colateral bom é que em torno de 90% a 95% dos pacientes que são diabéticos e fazem a cirurgia, eles vão ter o controle do diabetes. O que significa isso? Eles vão conseguir ter uma glicose sanguínea normal sem precisar usar a medicação. Né? Tipo 2. Na diabetes tipo 2, exatamente. O que aconteceu com o Roberto Jefferson. Como? Ele era diabético e... É um exemplo bom. Mas ele era muito obeso, né? Mas vamos pensar assim, um paciente que tenha 20 quilos, 30 quilos de excesso de peso, que não é uma pessoa que tem uma obesidade muito importante. Se esse paciente for diabético e tiver dificuldade no controle do diabetes, a cirurgia pode ser uma alternativa bem importante para controle. E imediato. Porque a minha vizinha fez e ela estava com 200, não sei quanto, não sei o que lá. Depois da cirurgia foi para 95. É impressionante. Agora está em 85. Quando a gente fala, então, da cirurgia, que ela tem um efeito metabólico, é exatamente esse. A cirurgia, ela ajuda muito no controle da glicemia, e isso é imediato. O paciente opera, 2 dias depois, e a nossa rotina de alta do hospital é no segundo dia, o paciente fica 48 horas no hospital só, e o paciente normalmente já sai do hospital sem nenhum remédio para o diabetes. Isso na grande maioria das vezes. Claro que depende muito do tipo de paciente e tudo, né?
A gente tem uma pergunta aqui da Camila Brau, que eu gostaria que falasse sobre o reganho de peso. Reganho de peso? Isso. Sim. O que ela quer? Ela tem alguma pergunta específica, assim? Não? Não, eu gostaria que falasse sobre o reganho de peso. Excelente, excelente pergunta, né? Aí já então, andando um pouquinho no nosso assunto, né? Depois da cirurgia, o paciente tem um período de emagrecimento que normalmente gira em torno de 1 ano, né? Até que haja, então, um equilíbrio do peso desse paciente. E aí vem a questão exatamente essa. Eu posso reganhar peso depois da cirurgia? Pode. É muito... E não é difícil de reganhar peso. E aí vamos voltar lá para o leite condensado, né? Nesse modelo de cirurgia e no modelo anterior do sleeve, tudo que é líquido, tudo que é pastoso, é muito fácil de passar. Então não adianta eu fazer a cirurgia bariátrica e depois de 1 ano, 2 anos, começar a resgatar as coisas ruins do passado. Como, por exemplo, tomar Coca-Cola. Por quê? Porque nesse modelo de cirurgia do bypass como do sleeve, o paciente vai conseguir tomar a quantidade de líquido que ele quiser. Então, fiquei 2 anos sem tomar refrigerante, aí começa a tomar Coca-Cola de novo. Né? Óbvio que isso vai trazer um ganho de peso se o paciente não tiver um controle sobre a quantidade. A questão dos doces, dos carboidratos, né? Então o que a gente sempre orienta muito bem o paciente? Passado o primeiro ano, o ano de emagrecimento, o ano de estabilização do peso, o que a gente vai dizer? A partir de agora, comeu mais do que gasta, vai ganhar peso. É como uma pessoa que não fez cirurgia. Claro que ele tem um mecanismo que é a cirurgia que vai ajudar muito a manter esse peso. Mas não adianta nada eu fazer a cirurgia, sentar na frente da televisão com um pote de sorvete. Vai comer todinho o pote. Por quê? Porque sorvete passa. Ou com uma lata de leite condensado, ou com garrafa de refrigerante. Quer dizer, não existe milagre. Existem regras que, se forem seguidas, o resultado vai ser bom. Se eu burlar a cirurgia, então não faça. Porque não vai funcionar. Não adianta. Tá? Temos outra dúvida aqui. Vamos lá. A pessoa perguntou sobre comorbidades como apneia grave em uso do CPAP, entre outras. E ela perguntou também, daí depois ela perguntou se tem um IMC mínimo para fazer a bariátrica. Boa pergunta. Vamos lá para as comorbidades lá, né? Aqui, tá? Dentre os distúrbios respiratórios, o principal deles é a apneia do sono. O que é a apneia do sono? Quando o paciente dorme, a musculatura do pescoço relaxa e essa gordura comprime a via aérea e o paciente para de respirar. Começa a roncar e para de respirar. É uma doença grave, é uma doença que leva a uma série de complicações, leva à hipertensão, piora a obesidade, pode levar a um risco de doenças cerebrais prematuras. Então é uma doença muito ruim a apneia do sono. E a apneia do sono é um indicativo de que o paciente precisa perder peso. E a cirurgia, então, vai ser utilizada nesse paciente para que ele emagreça, perca aquela gordura, principalmente do pescoço, que é que faz ele perder peso, e emagrecendo essa gordura, ele vai, então, parar de roncar e vai diminuir a apneia. O que é importante? Quem fez a pergunta ali na live perguntou sobre o CPAP, né? CPAP é uma máquina que se usa para dormir, vai uma máscara e que ajuda o paciente a respirar durante a noite e faz com que ele não tenha apneia. Então, se o paciente tem apneia grave, obrigatoriamente ele vai ter que usar o CPAP durante os primeiros meses após a cirurgia e por pelo menos 1 mês antes para adaptar e poder ir então para a cirurgia. Porque senão ele pode ter uma parada respiratória, pode ter problemas por causa da sua apneia. Qual a idade máxima da cirurgia? Não existe uma idade máxima para a cirurgia. Existe uma condição clínica que permita que o paciente faça a cirurgia. Algumas vezes eu tenho pacientes com 40 anos que têm condição clínica pior que um de 70. Né? Então depende muito da avaliação. Uma pessoa de 70 anos pode fazer? Pode fazer. Uma idade mínima tem? A idade mínima, a nossa legislação hoje ela fala em 16 anos. Tá? Mas eventualmente tem casos com menos de 16 anos que a cirurgia pode ser sim utilizada no paciente. Por exemplo, nós temos um paciente de 13 anos que foi operado e ele tinha 180 quilos. Por que eu vou esperar ele chegar aos 16 anos? Não tem porquê, né? Daí é muito raro.
Exatamente, são exceções. Né? Mas, objetivamente, seria 16 anos a idade mínima, né, para fazer a cirurgia. Voltando à apneia e do Gabriel, o paciente queria saber o IMC mínimo. O IMC mínimo, né? Muito boa pergunta. Em relação à indicação da cirurgia, tem os IMCs ali? Não, os... Aqui. A obesidade ela é dividida em graus de acordo com o índice de obesidade, chamado IMC, que a maioria das pessoas conhece, é um cálculo que se faz utilizando peso e altura. Por que o IMC é importante? Acima de 40 de IMC, sempre vai ter indicação de cirurgia, certo? Entre 35 e 40, desde que o paciente tenha alguma doença associada. Para a gente entender um pouquinho melhor, acima de 40 de IMC, se a gente for fazer um cálculo bem simples, seria aquela pessoa que tem em torno de 35 a 40 quilos acima do seu peso normal, certo? No IMC de 35 a 40, de 25 a 35 quilos acima do seu peso normal. Então o que a gente está falando? Nós estamos falando de pacientes que muitas vezes têm em torno de 90, 95 quilos ou até menos quilos, que podem sim fazer a cirurgia. Por quê? Porque já desenvolveram aquelas doenças associadas que vão incapacitar e vão até abreviar a vida desse paciente. Então, a pergunta dela é bem importante, voltando lá para o slide anterior. Se o paciente tem, então, acima de 40, sempre indicado. A partir de 35 de IMC, ele vai ter indicação se tiver alguma doença associada. Por exemplo, a apneia do sono. Por exemplo, esteatose no fígado, que é a infiltração de gordura no fígado. E, a partir de 30 de IMC, também vai existir indicação de cirurgia se o paciente tiver diabetes. Por quê? Já vimos antes. O diabetes a cirurgia vai ter o controle que o paciente muitas vezes com remédios não consegue. E isso é uma indicação especial e é uma indicação que já foi regulamentada no Brasil a partir de 2017. Ainda estamos nas tratativas de tornar isso obrigatório perante os planos de saúde, que ainda não é, mas logo deve se tornar obrigatório. O trabalho está sendo feito junto à Agência Nacional de Saúde para que a cirurgia seja, sim, obrigatória pelos convênios, mas já existe uma regulamentação no Brasil e a nível mundial da cirurgia a partir de 30 para pacientes diabéticos, né? E agora está se trabalhando muito também na questão do paciente hipertenso, né? A hipertensão, quando tem difícil controle, a cirurgia vai ajudar também no controle da hipertensão. Só para ficar claro, talvez, a primeira IMC maior que 40 e 35 com doenças associadas, essas duas os planos. Sim, isso já está regulamentado desde 2005. Essa obrigatoriedade do plano de saúde cobrir o procedimento. O que está sendo trabalhado é de 30 a 35. De 30 a 35. Porque o que acontece? Tu pensa que esse paciente aqui, ó, que tem 31 de IMC e tem diabetes, é um paciente grave. Muitas vezes, muito mais grave que um paciente que tem 40 de índice e não tem nenhuma doença associada. Né? Então, ele sim vai se beneficiar muito da cirurgia metabólica. Né? Só que hoje, infelizmente, não existe ainda uma obrigatoriedade das fontes pagadoras irem lá e custearem o tratamento do paciente. Diferente desse paciente desse. Esse sim, os convênios são obrigados a pagar. Doutor, isso relacionado à esteatose? Sim. Fazendo a cirurgia, ela... A esteatose, o que é a esteatose? A esteatose é a infiltração de gordura no fígado. O que acontece? À medida que a gente vai ganhando peso e vai acumulando gordura no corpo, o fígado vai acumulando gordura junto. E o que acontece? Essa doença do fígado, chamada esteatose, com o passar dos anos, ela pode evoluir para uma doença grave, que é a cirrose, certo? Em até 25% dos casos. Qual é o tratamento da esteatose? Tem que emagrecer. Não existe vou usar um remédio que vai tirar a gordura do fígado. Não existe. Até alguns tratamentos ajudam a amenizar, mas não tem outra forma, tem que emagrecer. E o emagrecimento não tem que ser um emagrecimento expressivo, porque a gordura do fígado ela demora para sair. Então o paciente tem que realmente perder bastante peso para diminuir a esteatose hepática. Então o que a gente vê? Que esses pacientes que têm esteatose, ao longo do emagrecimento, o fígado vai diminuindo e vai voltando a um tecido normal. A gente sabe que o fígado regenera muito fácil, né? Então o que vai acontecer?
muito provavelmente aquela doença, se era uma doença ainda que não virou uma cirrose, ele vai ter uma recuperação quase que completa do tecido do fígado, né? A melhora é fantástica em relação a isso. A Marta, ela disse que já faz 3 anos que ela fez a cirurgia, inclusive ela fez contigo. Ela disse que ela não teve reganho de peso e depois ela ficou intolerante a carboidratos. Ela perguntou se isso tem alguma relação. Excelente pergunta, excelente pergunta. Tá? Falamos de um efeito colateral bom da cirurgia, que é a melhora do diabetes, certo? E a intolerância, na verdade, não é a carboidratos. Né? O que acontece? A cirurgia, principalmente o bypass gástrico, que tu pode colocar ali, né? Ela tem um efeito colateral que eu considero benéfico para o paciente. Os alimentos muito gordurosos e muito açucarados, eles vão não fazer bem para o paciente. Então os pacientes têm mal-estar quando comem doce e gordura em excesso. Pouquinho não tem problema. E isso tem um nome, chama síndrome de Dumping. Né? Nós estamos já evoluindo bastante no nosso conhecimento hoje. Né? O que é a síndrome de Dumping, então? Quando o açúcar ou a gordura em quantidade maior do que o permitido entram no intestino, esse alimento ele vai chegar muito rápido no intestino. Diferente de como era antes, que ele tinha que passar por dentro do estômago, aí ele ia chegar no intestino. Aqui não, essa passagem é rápida e o chocolate, por exemplo, que tem as duas coisas, né? Tem açúcar e tem gordura, ele vai chegar muito rápido porque ele dissolve e chega pastoso no estômago. Então o que vai acontecer? O intestino vai mandar uma mensagem para o cérebro dizendo que aquilo ali não é bom. E aí o paciente não vai passar bem. Pode acelerar o coração, dar suor frio, baixar a pressão, pode dar diarreia, né? Que são os sintomas e os sinais dessa doença, dessa síndrome chamada de Dumping, né? Que eu acho que ela ajuda o paciente. Né? Por quê? Porque o paciente vai ter um cuidado maior para não ter a sensação de mal-estar. E a síndrome de Dumping, ela acontece em outras situações em pacientes que não são operados, numa situação de estresse muito agudo, né? A pessoa lá acelera o coração, baixa a pressão, muitas pessoas desmaiam quando estão estressadas, né? Então, é mais ou menos isso, né? Acaba sendo uma reeducação alimentar forçada, né? E o médico que identificou a grelina, né? O Dr. David Cummings, ele fez uma pesquisa em ratinhos lá e ele conseguiu identificar e deu nome para a síndrome, né? A síndrome do I don't like sugar anymore. O que significa? Eu não gosto mais de açúcar. Então, os pacientes que fazem a cirurgia do bypass gástrico, a maioria vai não gostar do açúcar depois da cirurgia, né? E o que acontece? Isso é bom, né? Vamos combinar, né? Que é uma coisa boa. Ah, não vamos comer açúcar? Vai. A gente tem a pergunta da Dani, que é: qual é mais recomendada, bypass ou sleeve? Olha, a gente vai ficar aqui conversando horas e horas e horas e a gente não vai conseguir chegar a esse resultado, né? O que é melhor, qual a mais recomendada. O que a gente sabe? As duas cirurgias têm prós e têm contras, certo? Então o que a gente vai fazer? Quando o paciente desencadeia todo o processo de pré-operatório, a gente vai identificar qual a melhor técnica para aquele paciente. E pode ser uma ou pode ser outra, ou a gente pode chegar à conclusão que esse paciente não vai fazer nenhuma cirurgia. Né? E acontece algumas vezes do paciente mesmo se dá conta que não é o momento e que não precisa de cirurgia. Ou a gente vai então direcionar para uma técnica ou para outra técnica. Tem outra dúvida da Débora, que o paladar muda depois da cirurgia. Quem é que tem de paciente operado aí, Débora? Ninguém? Vai ter que falar, Nath. O paladar muda bastante, principalmente em relação aos açúcares. Né? Um exemplo é a gelatina, por exemplo. A gelatina diet parece uma coisa absurdamente doce. Uma fruta, né? A fruta tem algumas frutas a pessoa vai comer, maçã, uva, vai achar muito doce. Né? Em relação ao dumping, o dumping também acontece muito por conta da velocidade com que o paciente ingere. Um suco de laranja, por exemplo, ele tem muito açúcar. Se ele não
não for diluído, ele pode dar dumping também. E se ele for tomado muito rápido, então até um suco de laranja a pessoa pode achar muito doce, e é bom que ela tenha essa percepção que ela vai diluir, vai tomar mais devagar, mas o paladar muda bastante, e é comum alguns alimentos gordurosos e muito doces deixarem-se tão gostosos, né? Então o paciente procura... Que é a síndrome que a gente falou antes. Naturalmente ele vai procurar alimentos mais saudáveis. E quanto à questão da esteatose, uma pergunta. Toda cirurgia é eficaz na redução da esteatose? A minha é de média para alta. Isso é uma das coisas, além que eu já sou asmático, enquanto mais gordo fiquei, mais piorou. Piora a asma, com certeza. E eu me preocupo com isso. Eu não estou fazendo cirurgia para ficar bonitinho, gostosinho. Eu estou fazendo uma cirurgia para não morar no condomínio cemitério. É isso. O que acontece em relação à esteatose? Todas emagrecendo vai melhorar. Tá. Qualquer melhora, e todas melhoram de forma mais ou menos igualmente proporcional, ou sempre tem algum paciente que a esteatose continua a mesma coisa, indiferente de qual cirurgia feita? O que acontece assim, em um paciente emagrecendo, vai melhorar a esteatose. Quanto vai melhorar? Quanto mais o paciente perder peso, mais ele vai ter a resolução do seu problema. Um pouquinho de gordura no fígado todo mundo tem, é normal. Então, por exemplo, a esteatose tem 3 níveis, nível 1, 2 e 3. Se o paciente tem nível 3 e fica com nível 1, não tem problema, essa doença ela não vai evoluir. O problema é o paciente que tem esteatose grau 3 e continua ganhando peso e continua engordando, a tendência é que ele vá para a cirrose. Essa é a tendência desse paciente. Eu acho que a minha estaria entre o 2 e o 3. O que significa isso? É que se a minha está 3, pode ir para o grau 1. Pode ir, ou até pode desaparecer completamente. Mas assim, em maior ou menor grau, qualquer paciente sempre baixa. Vai baixar. Se o paciente emagrecer, vai baixar. Com certeza. Depende então mais do quanto tu emagrece do que da cirurgia que tu fez. Exatamente. No caso das técnicas cirúrgicas não vai mudar muito. O que muda é o quê? Muda é o que tu emagrecer. Isso que vai mudar em relação ao fígado. E como qualquer parte do corpo, né? Quanto mais peso, quanto mais emagrecer gordura, mais vai sair gordura como um todo do corpo. E aí vem uma coisa bem importante, que é a questão do emagrecimento saudável, né? Dentre as coisas que são recomendadas após a cirurgia, é o exercício físico. Por quê? Porque a gente quer que o paciente perca gordura e não músculo. E para ele perder mais gordura, ele vai ter que se exercitar para poder manter a massa magra, que é o músculo. A gente não quer que o paciente perca músculo, na verdade, né? E aí ele vai ter, sim, um resultado melhor de perda de gordura no fígado e nos outros órgãos como um todo, no intestino, em todo o corpo. Né? Então, quanto mais exercício físico o paciente fizer, quanto mais ele perder gordura, tudo vai melhorar. Né? E a questão também do colesterol melhora, do triglicerídeo melhora, tudo vai ter um benefício muito grande para o paciente. O que é importante, então? Qual é o nosso foco? Voltando lá ao início da nossa conversa, né? A cirurgia bariátrica é para isso aqui. Quer dizer, que é para a gente melhorar de vida, que é para melhorar a asma, melhorar a apneia de sono, melhorar a gordura no fígado. O paciente que é diabético e usa um monte de remédio, provavelmente ele vai ficar sem esses remédios todos. Agora, recentemente, nós tivemos uma paciente que usava doses muito altas de insulina e ela buscou a cirurgia por causa do diabetes e foi fantástico. 2 dias depois, ela não usava insulina mais e a glicose dela estava controlada. Quer dizer, coisas que ela já não conseguia nem com a própria insulina mais. E a gente sabe que a insulina faz ganhar mais peso, faz aumentar mais gordura. Então, a cirurgia tem esse benefício para os pacientes, né? Melhorar muito as doenças associadas e o mais importante, né? Junto com isso vem o quê? Uma melhora da autoestima, do ânimo, as pessoas têm mais disposição para fazer as coisas básicas da vida, né? Para trabalhar, para se divertir, para passear. Essa melhora de ânimo aí, o que a gente vê? Né? Qualidade de vida. E o que a gente vê em relação à obesidade? As pessoas, com o passar dos anos e com o acúmulo do aumento do peso,
elas vão se adaptando, né? O sapato já não é mais de cadarço, ele é de enfiar o pé, né? A roupa já é mais fácil de colocar, só que chega um momento que as pessoas, né, não têm mais uma qualidade de vida boa. E o emagrecimento vai resgatar isso, vai resgatar esse benefício todo do nosso paciente. Né? A gente tem aqui uma ex-paciente, com 47 dias de cirurgia, não toma mais medicação de diabetes. 47 dias após a cirurgia. Após a cirurgia. É nossa paciente? É, Débora Borges. E a hipertensão da mesma forma, né? A hipertensão também, exatamente. Um controle bastante rápido. Outra coisa, para quem não é meu caso, mas eu sei, e me disseram que sim, aliás, até médico, uma nutrologista, que é endócrino também disse, eu perguntei, que para diabético, embora tenha muito benefício já nos primeiros dias de semana depois de operar, mas para diabético médio para grave, a chance de óbito geralmente é maior, bem maior durante a cirurgia. Né? Durante a cirurgia? O que acontece? Não é meu caso, mas... Na cirurgia, lá naquela fase de preparação para a cirurgia, tem pacientes que não podem fazer cirurgia, que não têm condições clínicas de serem submetidos à cirurgia. A cirurgia não é salvadora. Né? A cirurgia ela tem indicações muito objetivas. E tem pacientes que não entram nessa indicação, não podem fazer a cirurgia. Ou perderam a chance de fazer num passado remoto. Né? Então, a gente tem que saber a indicação do procedimento. Então, se o paciente tem mais risco indo para a cirurgia, não vai fazer cirurgia. Não tem cirurgia, certo? A cirurgia é para melhorar, é para diminuir o risco da doença, certo? Então, se esse paciente tem mais risco, ele não vai operar. Isso é muito certo. E não é só em relação ao diabetes, é em relação às outras doenças também. Não, eu tô falando mais em relação além de não a coisa psicológica, de compulsão. Não, mas nós falamos da doença diabetes. Doença totalmente material, assim. Tipo diabetes, qual outra doença que pode acarretar óbito? Tu não tem condições porque é capaz de ser pior, se fizer. Bom, com muita frequência. Vamos falar de novo da esteatose, né? Tem pacientes que têm uma doença evoluída do fígado que não pode fazer cirurgia. Se tem cirrose, não pode. Não pode fazer cirurgia. Nós estamos já quase no final, né? A gente tem mais uns minutinhos ainda. Então, eu não sei se alguém tem alguma pergunta ainda sobre o que a gente conversou. Na verdade, eu só queria saber se você vai falar um pouquinho da parte prática de ir para o hospital, fazer tempo de recuperação, tempo de voltar para casa. Podemos falar um pouquinho sobre isso também. É que, na verdade, qual é o objetivo, né? É a gente conseguir ajudar um pouquinho, só que o assunto, se a gente ficar aqui conversando 10 horas, a gente vai ter mais assunto ainda. Mas esse assunto, fazer a cirurgia e ir para casa, né? A nossa rotina tem a fotinha da vídeo? Não falamos da vídeo antes, né? Todas as cirurgias, elas são feitas por... Vai para baixo, lá para baixo. Então, o que acontece? Todas as cirurgias, elas são feitas sem precisar abrir a barriga. É por vídeo, certo? Acho que é mais um. Daqui eu acho que daqui dá para entender direitinho. Cirurgia aberta, tem que abrir a barriga. Cirurgia por vídeo, dos furinhos, tá? As nossas cirurgias, 100% delas são por laparoscopia. O que significa? Não precisa abrir a barriga. Isso faz com que a cirurgia seja um procedimento rápido, ela leva em média 1 hora mais ou menos. Isso faz com que a recuperação do paciente, tanto nas primeiras horas, isso aqui é um paciente com 14 dias, né, de cirurgia, ainda está bem vermelhinho ali as incisões, mas é um paciente que está objetivamente, depois de 14 dias de cirurgia, na cirurgia por vídeo. Qual é a grande vantagem da cirurgia por vídeo? A recuperação é rápida, o tempo cirúrgico é rápido, a diminuição do risco de infecção, de complicações e, mais importante, alta precoce, quer dizer, em 48 horas o paciente está em casa, ele já tem, durante a internação dele, a ajuda da fisioterapeuta para que ele já saia do hospital com a sua mobilidade restabelecida. O que significa isso? Ele vai sair do hospital
podendo fazer as coisas básicas na vida dele sem dificuldade nenhuma. Mas quando é que eu vou voltar ao trabalho? Bom, depende muito do tipo de trabalho e da disposição, né? Agora, recentemente nós tivemos uma paciente dentista que ela fez a revisão comigo no 5º dia, ela saiu daqui e foi para o consultório trabalhar. Por quê? Porque ela estava se sentindo bem, estava disposta e foi lá e assumiu a agenda normal de trabalho dela. Outros pacientes, dependendo do tipo de trabalho, precisam de mais tempo de recuperação. O que é importante saber? Não tem repouso. A cirurgia exige movimentação, exige que o paciente tenha uma atividade de mobilidade ativa depois, para diminuir o risco de complicações. Então isso é muito dependente de cada um. Na verdade, assim, parece, pelo menos para leigo, que mexe em bastante coisa ali, né? E mexe mesmo. Corta o estômago, corta o intestino, né? Mas no final das contas a recuperação é muito mais rápida do que outras cirurgias dele. Exatamente. Muitas vezes a gente, por exemplo, alguns anos depois da cirurgia bariátrica, precisa fazer uma outra cirurgia, como por exemplo, retirar a vesícula do paciente, né? Que é uma doença que é muito comum antes da cirurgia e depois pode acontecer também. Muitos pacientes reclamam mais da cirurgia de retirar a vesícula do que a própria cirurgia bariátrica. Mas é tudo uma questão de cada paciente reage de uma forma, né? Mas é uma cirurgia que a recuperação, da forma como ela é feita, de como nós conduzimos a recuperação do paciente, é muito rápida a recuperação. A senhora vai fazer uma pergunta. Eu queria saber quais são os casos que, no caso, fica impedido essa cirurgia de uma cirurgia aberta. Aberta? Quando uma pessoa teve, acho que é peritonite, coisa assim, sim, consegue fazer assim ou depende muito de como foi as outras cirurgias e da reação do próprio paciente, né? De como lá dentro as coisas se organizaram, né? Nós trabalhamos muito aqui com reoperações. O que é reoperação? Um paciente que já fez uma cirurgia e a gente refaz, né? Ou muda a técnica. Por exemplo, lá no sleeve, a senhora não estava antes, mas a gente mostrou as técnicas cirúrgicas. A cirurgia de sleeve ela pode ser convertida em bypass gástrico. Então, muitas vezes a gente opera pacientes que nos procuram para mudança da técnica ou tiveram uma cirurgia mal realizada no passado. Então, lá dentro já foi mexido, já teve algumas vezes complicações, como peritonite e tudo, e muitas vezes é possível sim fazer a cirurgia sem precisar abrir a barriga. Tudo vai depender de como as coisas aconteceram nos procedimentos anteriores. Quanto mais mexeu na barriga, mais difícil é a cirurgia por vídeo, no caso. É que a peritonite, eu sei que dificulta, porque ela deixa os órgãos todos muito grudados. Exatamente. Então, isso é uma coisa muito particular, assim, mas objetivamente é mais ou menos o que eu disse. É viável na maioria das vezes, sim, mas claro, dependendo de como o organismo do paciente reagiu. E muitas vezes tem peritonite que a gente entra alguns anos depois e a gente não vê grandes aderências, né? Depende muito de como o organismo trabalhou aquelas aderências lá dentro do intestino, né? Bom, nosso tempo está terminando, ainda temos algum tempinho de perguntas, se alguém tiver mais alguma pergunta ainda. Eu só queria pontuar que a Maristela, a Marta e a Fabíola que estão assistindo no Facebook, elas já foram pacientes do Dr. Gabriel, elas agradeceram aqui, disseram que foi uma mudança muito grande na vida delas. E além disso foram as perguntas que a gente fez ali. Muito bom, não, excelente que teve essa interação, né? Duas perguntas aqui, doutor Gabriel. É o seguinte, a banda gástrica, ela ficou obsoleta. A banda gástrica é uma cirurgia, até a gente citou ela porque ela existe ainda na regulamentação, né? Mas se a gente for ler a regulamentação da cirurgia da banda gástrica, lá tem uma observaçãozinha lá dizendo assim, olha, no último dos últimos casos pode ser uma opção. É considerada cirurgia a banda gástrica? Sim, é uma cirurgia bariátrica. Põe um anel de borracha ao redor dos... É uma cirurgia como qualquer uma das outras. Só que ela é uma cirurgia do ponto de vista de resultados ruim. Então é uma cirurgia que hoje praticamente não se faz mais. E uma das reoperações que a gente faz muito aqui no GECOM é exatamente essa. Os pacientes nos procuram porque já fizeram no passado a banda gástrica e muitos ainda têm a banda gástrica no estômago e não tiveram um resultado satisfatório de emagrecimento e nos procuram para
converter a técnica numa técnica que funcione. Eu me lembrei de uma parente nossa, parte de pai, mãe de São Paulo, que ela fez, uma ela estava gorda, bem menos do que eu, mas bem acima do peso, não assim. Fez a banda gástrica, ficou muito bem, e daí uns 4 anos depois, parece que tinha subido quase até o esôfago, e ficou assim muito seca, parece que ficou com um pouco de anemia. E eu sei que pode descer. Pode subir, pode descer, porque sim, é um corpo estranho, né? Então ela pode descer e daí não adianta nada. E se sobe, fica subpeso muitas vezes. É um baixo custo-benefício. Então tanto que é uma cirurgia que é um hoje, tiro no escuro. Praticamente não se faz mais banda gástrica no mundo inteiro já. É uma cirurgia que está em desuso. Ela pode romper o estômago e dar uma dor lacinante? Pode romper, pode perfurar o estômago. Hemorragia? Então, só uma perguntinha que eu não vi ali, essas dores articulares, essas coluna, joelho, isso aí fica amenizado? O que acontece? Excelente pergunta a questão articular, né? Óbvio que se tu tirar 20, 30, 40 quilos de cima das articulações, vai melhorar, óbvio. Mas o que a gente tem que entender? Que muitas vezes já tem lesões crônicas, né? A pessoa já tem uma hérnia de disco, já tem um joelho que o menisco já não funciona mais. Então, vai existir uma melhora, com certeza. Agora, a gente não pode esperar muitas vezes que aquela dor desapareça completamente, né? Mas com certeza, tirar 20, 30, 40 quilos de uma articulação, a articulação vai agradecer. Né? Depois com o exercício físico bem orientado. Acende a luz para nós, né? Bom. E aquela coisa do silicone do balão, ele costuma diluir quando vai se eventualmente... Não dilui. Ele é silicone, ele é uma borracha. Né? Não tem como diluir como... Não. Ele não... Então daí pode trancar... Pode trancar ou sair no intestino. Já teve casos com vocês aqui que trancou o balão? Não, conosco nunca aconteceu. Mas se for ler na literatura sobre o balão intragástrico, tu vai ver que está lá escrito que pode acontecer. Quando trancar, pode acontecer de trancar. É complicado isso. Sempre é complicado. Bom, nós esgotamos o nosso tempo, né? O GECOM agradece a presença de todos, né? Foi, eu acho que bem interessante a nossa conversa hoje, né? E o GECOM está de portas abertas para vocês, para mais esclarecimentos, para mais perguntas em relação a isso tudo, né? Muito obrigado. Eu acho interessante também falar que quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato no Facebook e no Instagram, que também tem. E agradecer ao pessoal que está ao vivo aí, né? O Facebook é esse GECOM? Esse é o site. Vai entrar no Facebook? O Facebook é clinicagecom.gecom. Mas se procurar por GECOM já vai achar. Obrigado. Um abraço aí. Já fez? Eu tinha 13. Olha, eu vou mexer com ela, mas tem que falta aquele açúcar na maçã. Maçã do amor. Maçã do amor. É teu ali, eu vou fazer Não? Não, mas você não tem...